possível ler e escrever na escola? Sim, é possível. Queria primeiro, dizer que também estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite e pensar que é uma grande oportunidade para a gente conversar de um livro tão bacana e que é um livro que tem ensinado a gente há tanto tempo, né? E parece que quanto mais a gente se debruça nessa obra, mais coisas a gente tem para descobrir. Então é possível ler na escola e é possível escrever na escola. Mas é claro que quando a gente diz que é possível, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o que é preciso ensinar na escola para que seja possível aprender a ler e escrever e principalmente quais são as condições didáticas que precisam ser oferecidas dentro da escola para que a gente torne meninos leitores e escritores. Uma coisa que eu gosto muito nessa obra, e a gente também estava aqui conversando um pouco, né, Denise, é essa marca que a Adélia deixa aqui, que o quanto o domínio da leitura e da escrita é fator de exclusão social. Então, a escola tem que assumir esse papel, né, para todos, para de verdade formar meninos leitores e escritores, para que eles possam agir nessa sociedade, para que eles possam fazer diferença nessa sociedade como leitores e escritores. Né? Eu acho muito bonito isso que ela fala também, porque pensando no mundo contemporâneo, a gente é uma sociedade da palavra, hoje também uma sociedade da imagem. E quem não domina essas linguagens está a par da sociedade. Né? Então, e dominar não é só ter a competência básica, né? Não é só saber escrever o nome ou saber ler um texto simples, mas quanto mais competência você tem em relação a essas duas habilidades, maior domínio sobre o mundo, maiores ferramentas para se relacionar, para se posicionar no mundo você tem, né? E tirar essa possibilidade das crianças, ou achar, ou talvez até, eu não lembro exatamente onde ela diz, mas estabelecer um limite. Até aqui é onde você vai, né? Na verdade, você subestimar a competência dessa criança como e sonegar esse direito que é para todos, né? Acho que essa é uma coisa muito importante que a Adélia deixa isso marcado. Tem um trecho muito lindo, que está aqui no capítulo 3, quando ela fala que os meninos precisam receber o passaporte de ingresso na cultura escrita. E eu acho isso lindo, porque isso mostra exatamente o que a gente está dizendo aqui. Quer dizer, os meninos têm que ganhar esse passaporte para atuarem, o passaporte da cultura escrita é o que possibilita que eles atuem nesse mundo. Sim. Tem uma pergunta aqui da Gisane Alves, ela diz assim: como colocar os alunos com diferentes saberes em tais situações de maneira que todos avancem? Bom, essa é uma pergunta, né, que é bastante comum, né? Bom, uma das coisas importantes e que a Adélia traz isso é que assim, é justamente nesse coletivo que as crianças aprendem diferentes coisas. Então, quando eu reúno um grupo de leitores com diferentes saberes, com diferentes conhecimentos, tanto em relação à leitura, né? Então, pensando, por exemplo, que as crianças vão ler uma notícia de jornal, vamos fazer uma leitura coletiva, né? Uma leitura compartilhada. Tanto em relação a como é que eu leio a notícia e tanto em relação ao tema, ou ao assunto que está veiculado naquela notícia, isso é bom, porque os meninos vão aprender uns com os outros de como é que eu posso ler esse texto. Então, uma das coisas importantes, por exemplo, numa situação como essa, é garantir que as crianças não somente falem sobre o tema, sobre o assunto que está veiculado na notícia, mas que eles também contem o caminho que eles percorreram para dizer aquilo. Então, por exemplo, quando você faz uma pergunta para as crianças, onde, sei lá, eles estão analisando um infográfico que tá na notícia, onde tem mais casos de dengue, né? E o menino diz assim, é na região tal. E aí você questiona, mas onde você buscou essa informação? E ele diz assim, eu olhei aqui no mapa. Aqui no mapa, essa parte está pintada de vermelho, porque é onde tem mais. Então, além dele trazer informações sobre o assunto, ele também dá a pista que ele usou para poder buscar informação. E é nesse processo que as crianças vão aprendendo a ler, porque eles vão aprendendo o que os leitores fazem para conseguirem ler, que caminhos que esse sujeito percorre para conseguir ler e conseguir compreender a informação. Então, essas situações, é claro que quando a gente pensa numa sala de aula, a gente sempre terá alunos com diferentes saberes, né, em relação à escrita e à leitura. Mas esse trabalho do coletivo, o trabalho nos agrupamentos, é fundamental, né? Por exemplo, eu pensei aqui, já que está falando de notícia, né, numa roda de jornal,
Por exemplo, ao invés de já começar num primeiro momento coletivamente para conversar sobre aquela notícia para ler junto, eu posso organizar pequenos grupos antes de coletivizar o que foi lido e como foi lido, né? Então, acho que a gente tem que estar atento a essas questões. Você sabe que você tocou num ponto que eu tinha até anotado hoje, eu falei, não posso deixar essa oportunidade de falar sobre isso. Eu tive a oportunidade, por um trabalho, de acompanhar a prática de vários professores do Brasil inteiro sobre leitura. Então, os professores, de ver situações dos professores lendo com as crianças. E, coincidentemente, também acompanhei esse trabalho na rede pública, mas também na rede privada. E em todas as situações, tanto nas duas realidades, uma questão que me chamou muito a atenção é a falta de curiosidade em saber como as crianças chegaram àquela resposta, mesmo quando a resposta não é a que o professor espera. Então, duas questões me chamaram a atenção. Uma delas é que essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que no curso de pedagogia, no curso no normal superior, tinha que ser uma pergunta-chave, é dizer, todas as vezes em que alguém der uma resposta para você, e acho que é uma pergunta para a vida, é você perguntar, como você pensou para me dar essa resposta? Quando o aluno revela o percurso que ele fez, tanto o professor entende qual é o processo, então o professor diz, ele está pensando dessa forma, como você falou mesmo, ele dá ferramentas para que quem não percebeu qual é esse caminho, aprenda esse caminho. Isso a gente está falando de língua portuguesa, mas eu acho que em qualquer didática. Resolução de problema em matemática, que caminho que você fez para chegar nesse problema, como é que você chegou nessa resposta. Então essa é uma primeira questão que eu acho que uma pergunta-chave. Perguntar para o seu aluno como ele chegou nisso, tanto na escrita, na leitura, em qualquer didática. E uma outra que eu também acho que é fundamental e que eu senti falta nessas observações que eu fiz, e foram muitas, assim, foram mais de 200, não é um cenário pequeno, é muito, foi que ainda a única pessoa autorizada a referendar uma interpretação ou um conhecimento é o professor. Então, o que acontece é que as crianças mandam uma pergunta, o professor faz uma pergunta para o grupo, as crianças respondem, o professor pega a resposta, outra criança responde, a interação é sempre crianças e professor, entre as crianças, ou seja, as crianças entenderem como o outro pensou, dizer, olha, fulano, como é que você pensou? Explica pro fulano, o aluno X aqui, olha, ele tem uma dúvida que eu acho que o jeito que você pensou pode ajudar ele a resolver. Você pode explicar como você pensou? Ou fulano está dizendo isso e você está dizendo isso. E agora, como é que a gente faz para, né? Vocês estão dizendo coisas diferentes. O que a gente pode fazer para poder discutir sobre isso? Né? Porque fazer com que as crianças se escutem, fazer com que as crianças possam conversar a respeito das ideias que elas têm em relação a um texto, em relação sobre como se escreve uma palavra, e que o professor não seja a única voz autorizada a construir uma interpretação válida para aquele texto, ou mesmo para aquela hipótese que a criança tem sobre como se escreve aquela palavra. Então, muitas vezes, o que eu percebi como quase unanimidade em todas as salas que eu observei é que as crianças falam e o professor já tem um protocolo do que ele acha que elas deveriam responder. Então, é como se eu fechasse meu ouvido para as outras respostas, porque eu estou procurando uma resposta certa. Então, tudo mais que as crianças disserem, é isso, então tá bom, agora você, fulano, você. E eu, na situação de observadora, dizia, gente, pergunta como ele chegou nesse caminho. Porque, às vezes, as crianças tinham algumas sacadas que eram geniais, às vezes elas estavam viajando, mas era fundamental ele perguntar como ela pensou, porque mesmo dentro da viagem, ou quando eu digo viagem, daquela resposta que não tinha muito sentido no primeiro momento, tinha uma grande sacada sobre como ele construiu uma interpretação para aquele texto. E acho que nesse sentido, perguntar como o aluno pensa, qual o caminho que ele fez para chegar naquela resposta é fundamental. É fundamental. E você está falando uma coisa que eu assino embaixo, que eu também, acompanhando o trabalho nas escolas, acompanhando muitas salas de aula, ainda é muito forte, muito presente o trabalho solitário, né? Então as crianças, ainda que seja uma situação que aparentemente é coletiva, ela é individual. Então ainda que eu tenha uma professora aqui na frente e 20, 30 alunos diante da sala, com o mesmo texto, com o mesmo livro, ainda assim é um trabalho de pergunta e resposta com a professora, né? Não é uma situação coletiva de verdade. Então acho que as carteiras colocadas próximas, uma do lado da outra, estão trabalhando em dupla, não estão trabalhando em dupla, eles estão trabalhando individualmente. Então acho que essa é uma condição didática, né? Quando a Adélia fala das condições didáticas, essa é uma condição didática. Aprender com leitores mais experientes, né? E poder colocar em jogo aquilo que pensa e sabe, colocar os seus saberes em jogo, atuar como leitor e escritor, ainda que tenha poucas coisas, ainda que esteja construindo esses saberes, né?